com alegria, pão com alegria. Uhul! Bem-vindos a mais uma série de 5 dias Pão com Alegria. E hoje eu estou, não só hoje, né, gente? Eu estou aí há quase um mês falando do meu recomeço. O nosso Pão com Alegria é para a gente se reconstituir como pessoa, porque para você vender o seu produto, você precisa de um emocional forte, você precisa conseguir resolver os seus problemas dentro de você primeiro, porque a sua empresa também é você. Então, a gente precisa estar bem conosco mesmo para a gente conseguir vender, crescer a nossa empresa. Então é por isso que essa semana eu ainda vou falar de todos os sentimentos que eu estou tendo, e hoje nós vamos falar da vergonha. Várias vezes nós falamos, né, de vergonha aqui no nosso canal, inclusive aqui no Pão com Alegria. Eu sempre falei de, gente, a vergonha não existe, né? Para você se aparecer, para você vender, para você gravar seus vídeos. Então, essa vergonha aí, graças a Deus, eu não tive. Mas existe uma vergonha muito profunda, que ela está lá dentro de nós e ela se expande, ela sai para fora e se expande quando a gente passa por um problema muito sério, né? Quando é um afastamento de duas pessoas, ou acontece algo que dá a entender que você não deu conta, sabe? Então eu estou nesse período, né, de pensar bastante. Será que eu dei conta, né, da minha família, do meu casamento? Que vergonha, né, gente? E assim, a primeira vergonha que eu tô tendo é de mim mesma, né? É de mim mesma, porque, meu Deus, sabe? Além da frustração, a gente se sente tão frustrada, né? Por isso que eu falei com você, gente. No início, né, que até alguns colegas, não, Marta, você tem que voltar logo, vão abrir o iFood logo. Sim, gente, eu estou com um sentimento muito pegajoso ali da vergonha, né? E eu digo pra vocês, já tem 26, né? Hoje tá fazendo 27 dias, né, que tudo aconteceu, e eu ainda, literalmente, eu tô com vergonha, né, de ir pra igreja. Todo mundo conhecia ele lá na igreja, ele era um líder, né? Lá ele fazia parte do presbitério, então dá muita vergonha, né, gente? A gente era líder, eu era professora bíblica, ele também, então é muito constrangedor, né? Acredito, eu não vou responder por ele, mas respondendo por mim, dá muita vergonha. Não pelo que as pessoas vão dizer, isso aí é o de menos, né? Mas dá vergonha que, tipo assim, nossa, era tão gostoso, né? Quando a gente era um casal, né? A gente era um corpo ali, ajudando outras pessoas, ajudando outros casais, e depois tudo se desmorona, né? Então a vergonha, ela vem seguida da incapacidade, sabe? Ali a gente se sente incapaz por algum momento, né? E aí nós vamos falar do medo depois, mas entra um medo muito forte, né? Meu Deus, como será daqui pra frente, né? O que eu errei para eu não errar depois, para eu não continuar errando na minha vida, né? Então isso também, eu vou falar da culpa também essa semana, mas a vergonha tá terrível, gente. Vergonha de mim mesma, vergonha da família, né? Alguns tios, algumas pessoas da minha família, né? Eu tive vergonha até da minha mãe mesmo, sabe? Assim, é muito ruim, é muito triste tudo isso. Sabe, você contar para seus irmãos, você contar para sua família, por mais que a família já via, né? Por mais que a família já ficava assim, né? Nos bastidores, só observando. Porque quando acontece o ato, todo mundo fala, a maioria fala, mas eu sabia. Sabe? Nossa, eu já imaginava, né? Só que assim, ninguém fala antes, e quem fala também a gente não ouve, a gente só quer salvar o casamento, né?
Então, a vergonha tá esplêndida, né? A vergonha tá assim, sem limites, vamos dizer. Sabe aquela coisa, nossa, eu não sou casada mais, sabe? Como que eu vou me portar perante os esposos das minhas amigas ou de quem tá ali perto de mim, né? Da mulherada. Eu sou uma pessoa que eu fico muito perto ali das mulheres, falando, ensinando. Sabe, como que eu vou me portar agora? Que vergonha, todo mundo com seus maridos e eu aqui, né, sozinha. Sabe, então vem tudo isso à tona, gente. E isso atrapalha também as nossas vendas, né? Porque muita gente, né, pergunta: a senhora não tem esposa? Aí começa, né, um falatório mesmo com as vendas. Ainda não aconteceu, porque eu ainda não tenho quase nada de cliente, né? Então, mas isso vai acontecer, né? As pessoas, elas gostam de saber da nossa vida. Não pro lado ruim, eu acredito, sabe? Mas, assim, para ter uma conexão. E eu sou uma pessoa que eu tenho conexão ali com os meus clientes, sabe? Eu não me dou demais, eu não fico ali demais, né, que eles ficam sabendo da vida. Mas em relação a você ter filho e ter esposo, isso aí, gente, é fatal, né? Isso aí, sem você falar, todo mundo percebe, né? Então, eu tô nessa fase, né? Então, tudo que eu falar aqui essa semana, eu peço oração, eu peço intercessão, né, por mim, porque é um momento mais complicado, né, que eu tô, a vontade de ficar só dentro de casa, escondida, sabe? É triste a gente ficar aparecendo. Eu ainda posto algumas fotinhas aqui no status, né? Só pra quebrar um pouco, porque assim, quando a gente tem esses sentimentos, né, negativos, porque vergonha é um sentimento negativo, a gente precisa ir de frente. Então, eu tô de frente, né? Quando eu vim aqui na internet e contei a minha história, quando eu coloco uma foto, quando eu coloco um vídeo, eu falo. Aliás, eu estou debatendo ali, né, com a minha vergonha interior, né? E isso é muito triste, tá, gente? Muito triste, é um sentimento terrível, mas vai passar. E tipo assim, são coisas que eu não esperava, né? Por mais que não tava aquela coisa, né, do jeito que eu sempre quis na minha vida, mas a minha luta era tanta, né? A minha luta para manter ali um casamento, manter a família, era tanta que foi um desastre para mim, né? Tudo isso. E agora veio, né? Além da desconexão, veio a vergonha agora. Então eu preciso, assim, né, de muita oração. E quando eu venho aqui para a internet falar, isso é muito importante, né? Aqui no Pão com Alegria, isso vai ajudar muitas pessoas. Porque, gente, quando eu falo, essa vergonha diminui. Quando eu me assisto, ela diminui 2 vezes a mais. Quando vocês me dão palavras de conforto, né, de carinho, isso também diminui 3 vezes a mais. Quando vocês me dão um conselho, diminui 4 vezes a mais. Quando vocês fazem uma crítica, né, construtiva, diminui também 5 vezes a mais. Então, é muito bom quando você fala. Então eu aconselho que todas as pessoas que estão passando por algum problema, né, não só esse, mas qualquer problema, fale, faça perguntas. Então, o que está me ajudando mesmo sobre a minha vergonha é eu fazer perguntas para mim mesma. Isso está me ajudando muito. E é uma coisa que eu penso todo dia que eu acordo. Recomeçar não é vergonha, né? Você ter vontade, querer ajudar as pessoas, outras pessoas que estão do outro lado te assistindo, nem que seja, né, com palavras, com conselho, com apoio, também não é vergonha. E hoje, mesmo com vergonha, eu estou aqui, voltando o nosso Pão com Alegria, né? A partir de semana que vem, nós vamos falar, né,
de temas muito interessante, mas essa semana eu ainda sinto essa vontade de falar desses sentimentos, dessas emoções que ainda atrapalha eu um pouquinho, tá? Principalmente, né, gente, de sair mais, de andar, sabe? Eu tô gostando muito de ficar só em casa, só presa ali, né? Mas vai passar, já deu tudo certo, né? Se Deus quiser. E amanhã estamos de volta, e o nosso tema, amanhã vocês vão saber, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.